Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que joga hoje, mais conhecido como terça-feira, 20 horas e 30 minutos, lá em Pato Branco, Paraná, Bahia e Azures e Bahia, Rasta. E o que temos para falar desse jogo? Já se falou bastante coisa, uma das coisas que tem se falado bastante é a questão do Bahia poupar alguns jogadores para esse jogo. E depois da notícia de hoje, quentíssima, Bahia e Vasco foi adiado. O jogo do Campeonato Brasileiro, que seria 16 horas, seria jogo de TV. O Vasco se ferrou nessa. O Vasco se ferrou, porque um jogo dia de domingo às 16 horas, que eles estavam até cogitando mudar para o Maracanã, foi mudado. A CBF alterou a pedido da Federação Carioca de Futebol e também da Polícia Militar, que vai ter o jogo do Botafogo e Fortaleza no mesmo dia às 18 horas na Série A. Aí eles não têm condições de atender a dois eventos grandes na cidade e solicitou a mudança da partida do Bahia e foi mudado a partida do Bahia e Vasco para as 19 horas de segunda-feira. Com certeza vai ter menos torcedores do que teria se fosse no domingo às 16 horas. Então o jogo foi mantido no São Januário, será agora às 19 horas na segunda-feira. Portanto, Rasta, mais um motivo para o senhor Guto Ferreira, que cogitou fazer mudanças na equipe depois do jogo do Londrina, poupar alguns jogadores, não tem mais essa necessidade. Não vejo mais esta necessidade de poupar jogadores para esse jogo, já que nós tivemos um intervalo bom para descansar e treinar essa equipe e preparar essa equipe para esse jogo de hoje contra o Azures lá em Pato Branco. Tudo bem que teve uma viagem longa, o Bahia teve que se deslocar até o Oeste Catarinense, lá em Chapecó, para poder treinar no estádio, no CT da Chapecoense. Teve o jogo para lá não é um jogo direto, eu teve que fazer escala em São Paulo, depois foi para lá, chegou lá, treinou numa forte neblina, depois pegou mais 2 horas e poucos minutos, 2 horas e 20 minutos de Chapecó até Pato Branco, porque é uma distância de mais ou menos 140 quilômetros entre a cidade catarinense de Chapecó e a cidade paranaense de Pato Branco. Tudo isso é calculável. Ninguém está ali sabendo que não vai enfrentar aquilo. Eles já são acostumados, então não tem problema nenhum esse deslocamento. Se vier para cá dizer que foi um desgaste a viagem, que isso é papo furado, isso aí eles já estão acostumados. Eu lembro que o Bahia no ano passado jogou pela Sul-Americana num lugar num estádio que eles não tinham nem vestiário para visitantes. O Bahia teve que trocar roupa, trocar uniforme no estádio, na arquibancada ali. Então é algo que eles já estão acostumados. É um ambiente que não é novidade para nenhum desses jogadores aí. Mesmo os que já jogaram em outros times menores, devem encontrar esse cenário aí com muita facilidade, com muita frequência. Então não é novidade. Eles estão super adaptados a isso. Então não venham com essa conversa de que a viagem foi um desgaste. Será um desgaste e vocês vão ter que conviver com isso. Mas o fato é que para o jogo contra o Vasco nós temos um intervalo maior, vamos jogar terça e só vamos jogar segunda-feira. Então não há necessidade do senhor Guto Ferreira fazer nenhuma poupança nesse jogo. Não tem que poupar nenhum jogador. Vamos manter o time principal, força máxima, diante de um Azures que vai vir inclusive cansado. O Azures jogou no sábado pela Série D, foi jogar contra a equipe da Juventus, acabou fazendo 2-0 no jogo, mas acabou cedendo o empate no último minuto dos acréscimos. Aos 50 minutos tomou o empate 2-2, mas é um time que vem bem aí na Série D do campeonato, com 7 pontos na terceira colocação, a mesma pontuação do segundo colocado. Então ele vem fazendo aí a sua parte na Série D. É um time que contra o Bahia não apresentou muita coisa e deve ter mudança para esse jogo de hoje, porque teve um dos volantes, se eu não me engano, o Fabinho, foi expulso no primeiro jogo contra o Botafogo de São Paulo, na Copa do Brasil. Ele acabou pegando 2 jogos, fez uma suspensão no jogo do Bahia, cumpriu o jogo do Mirassol. No jogo do Bahia ele jogou, mas nesse jogo de hoje ele já não vai poder jogar porque já tem a sua segunda
seu segundo jogo que ele tem que cumprir. Então será essa única mudança que a equipe do Azures vai ter que fazer em relação ao time que eles vinham utilizando na Série D e utilizou contra o Bahia também no primeiro jogo aqui na Fonte Nova, que foi 0-0. O fato é que se for um empate novamente, teremos pênaltis. E assim, é uma novidade para esse time do Bahia, que até então não pegou nenhum mata-mata. É o primeiro mata-mata do Bahia depois da intertemporada. Aliás, depois da intertemporada não, nesta temporada, porque o Bahia não disputou nenhum mata-mata na Copa do Nordeste, não disputou nenhum mata-mata no Campeonato Baiano. O brasileiro tem aí a sexta rodada do Bahia, o primeiro colocado com muito mérito. Tem feito por merecer os pontos que tem, não está ali à toa, fez muito por merecer. Tem uma zaga que está sendo consistente e eu acho que nesse jogo de hoje o Bahia entra como super favorito. O jogo vai ser no estádio mais acanhado, né? Vai ser um estádio pequeno, pelos vídeos dá para ver que o gramado está em perfeitas condições. O jogo que passou a ser possível nesse estádio Patriota lá em Pato Branco, depois que a equipe do Azures conseguiu colocar aí umas arquibancadas móveis para poder atender ao requisito de 10 mil torcedores, que é o que tem que ser nessa terceira fase da Copa do Brasil, segundo o requisito da CBF. Então eles conseguiram atender esse requisito. O Bahia vai jogar num estádio onde o Azures conhece melhor, então tem uma vantagem virtual aí para o Azures, mas eu não acredito que o Azures vai bater de frente com o Bahia. Não acredito, porque se eles fizerem isso, eles vão ter mais chances de levar gol do que se ele jogar apertadinho. Eu até torço para que ele deteste o Bahia, para que ele tente fazer alguma coisa, porque aí vai sobrar espaço para o Bahia e o Bahia vai ter condições de fazer gols. O Bahia que não vai poder contar com o Rildo vai ser um dos que o Bahia não pode contar, porque já disputou campeonato, a Copa do Brasil, nas primeiras, segunda fase, alguns jogadores como o Emerson Santos, que jogou pelo Botafogo, que foi o time que foi eliminado pelo Azures. O Emerson Santos jogava no Botafogo de São Paulo, foi eliminado por esse Azures. O Didi também não vai jogar, mas esses dois são reservas. A perda maior será a do Rildo, principalmente depois do último jogo onde ele fez 2 gols. Seria um jogo onde ele poderia confirmar que ele realmente voltou a fazer gols. Mas teremos o Davó e provavelmente no lugar do Rildo vamos ter o Jacaré, já que o Raí também não vai poder jogar por conta de contusão. Temos o Rodagega também contundido, e aí vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Jacaré, e eu espero que o Jacaré volte a dar as suas mordidinhas de leve naquele lado do campo. Deve jogar no lado esquerdo, né? Ele deve jogar mais na ponta, um atacante de beirada do lado esquerdo, o Marco Antônio, que jogou bem no jogo contra o Londrina pelo lado direito, inclusive até fez um gol na verdade. Então o Guto Ferreira inverteu a posição dos atacantes de beirada e deu muito certo, porque o Rildo do outro lado fez gol, fez 2, o Marco Antônio do lado de cá também fez 1, mas não há mais necessidade nenhuma do senhor Guto Ferreira fazer qualquer tipo de modificação no time que vem jogando como titular, porque o jogo do Vasco não vai ser nem mais domingo. Se fosse domingo, eu até não via nenhuma necessidade disso. Mesmo o jogo sendo domingo, o jogo modificado para segunda-feira, aí que eu não vejo mesmo. E se o senhor Guto Ferreira fizer uma modificação e der merda, vai cair nas suas costas. Por mais que a merda tenha sido ocorrida por conta de decisões erradas em campo, por mais que tenha sido culpa dos jogadores que entrem, que não façam nada, que façam merda e que acabe perdendo o jogo, o fato de ter poupado, de não ter utilizado a força máxima, vai cair sobre o senhor Guto Ferreira. E com justiça, porque não há necessidade de fazer nenhum tipo de modificação na equipe que vai jogar hoje contra o Azures. Espero que isso não aconteça. E se isso não acontecer, o Bahia vai entrar com Danilo Fernandes, o Ignácio e o senhor Luiz Otávio, além do Borel na direita, o Luiz Henrique na esquerda. É provável que seja Patrick de Luca e o senhor Rezende no meio do campo, mais o Danielzinho, e a dúvida é no ataque. A dúvida só em uma das posições, porque o Marco Antônio e o Davó com certeza vão ser titulares, mas no lado esquerdo tem grande chance de ser o Jacaré, o escolhido do senhor Guto Ferreira,
para este jogo diante da equipe do Azures, hoje às 20h30, lá em Pato Branco, Rasta. O que é que nós podemos esperar após esse jogo? Um triunfo e 3 milhões no bolso. Menos que isso, a gente não quer. Não queremos pênaltis e não queremos o Bahia perdendo, porque uma derrota, mesmo que numa Copa do Brasil, vai impactar esse time no Campeonato Brasileiro. Eu tenho muito medo de que o Bahia, tendo um resultado ruim na Copa do Brasil, e passe a ter cobranças muito fortes do torcedor, porque será uma derrota que vai desclassificar o Bahia diante de um Azures. Diante de um Azures que só tem aí 4 anos de história. Azures, Rasta. Então, o peso maior não é nem o Bahia não se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, é se ser desclassificado por um Azures. Com todo respeito, é um time muito pequeno. Eu que tenho uma definição diferente de times pequenos, acho que o Azures é um time pequeno porque só tem 4 anos de história, não construiu nenhuma história ainda. É provável até que os torcedores que vão lá ver esse jogo não sejam nem torcedores do Azures, sejam torcedores de times paranaenses que vão torcer para um time de seu estado e que está correto e que pode fazer alguma pressãozinha ali a favor do Azures, mas não acredito que vai ter uma quantidade de torcedor assim relevante que vai impactar no jogo do Tricolor, não. Apesar desse campo estar com a capacidade aumentada para 10 mil torcedores, dificilmente vai ter 2.000 pessoas lá, que é a capacidade máxima desse estádio nos moldes normais, sem as arquibancadas móveis que foi construída. Mas vamos torcer, Rasta, para o bem da Série B, que o Bahia consiga se classificar, consiga colocar esses 3 milhões no bolso e consiga ficar de boa na Lagoa, em Pato Branco, em Salvador, com o seu torcedor. Bora Bahia, bora Barrutes, Veloso fui!